Irmãos, hoje nós vamos fazer uma abordagem de uma questão muito importante, que todos nós devemos, ou deveríamos prestar muita atenção nisso. Eu quero com vocês pensar e falar sobre aquelas pessoas que perdem Deus no meio do sistema religioso. Muitas pessoas, elas perdem Deus no secularismo. Elas vivem de uma forma ateia, incrédula, ímpia, secularizada, como se fossem eternas e fossem viver do jeito que elas querem por toda a eternidade, como se não ficassem velhas, como se não morressem, como se tivessem domínio sobre a sua vida, como se pudessem com certeza dizer: amanhã eu vou levantar, vou fazer daqui uma semana isso ou aquilo, como se fossem absolutas. E elas se perdem em relação a Deus e perdem Deus, porque perdem o conceito de Deus, perdem a ideia de Deus e por isso perdem o próprio Deus. Elas não creem, elas são duras, insensíveis, indiferentes, acham que a vida é delas e elas vivem do jeito que elas querem e pronto. Que nunca terão que prestar contas, que não existe uma eternidade, que elas vão secar um dia e acabou, e tudo que tem que se experimentar é aqui. Essas pessoas, elas perdem Deus por causa da incredulidade. Elas perdem Deus por causa do materialismo, do secularismo da sua mente. São aquelas pessoas comumente chamadas de mundanas. Elas se entregam a todo tipo de prazer, de orgia, de pecado ou de busca desenfreada de bens, abandonam valores e princípios porque elas pensam que a vida é isso. Então elas têm que curtir e experimentar o máximo que puderem no tempo menor, no melhor tempo da vida delas, em toda a mocidade e na velhice, depois vai ver o que acontece. Mas tem aqueles que se perdem dentro do contexto religioso. Tem aqueles que passam a sua vida dentro, no âmbito da religião, no âmbito da igreja, fazendo tudo que nós fazemos aqui, cultos, cerimônias, liturgias, fazendo tudo o que nós fazemos aqui, e se perdem e perdem Deus. Perdem Deus, de repente se encontram num barco na vida sem capitão, se encontram numa aeronave sem piloto. Elas vivem a vida religiosa, a vida de fé, a vida de espiritualidade sem espiritualidade. Elas vivem a vida da religião sem o efeito da religação com Deus, sem estarem ligadas com Deus, mas estão conectadas nas coisas de Deus. São as pessoas que se perdem no lugar onde Deus está. Tem aqueles que se perdem onde Deus não está. Se perdem no meio do pecado, chafurdados no pecado, na imoralidade e na indecência. Deus não está lá. Mas Deus está no meio da igreja, no meio do seu povo, na religião onde Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Deus está presente. Tem pessoas que perdem Deus onde Deus está. Eu acredito particularmente que aqueles que perdem Deus onde Deus está são mais infelizes do que aqueles que perdem Deus onde Deus não está. Porque aqueles que perdem Deus onde Deus não está, eles já esperam não ter Deus lá. Até deu poesia, né? Ficou bonito. Eles já esperam não ter Deus onde eles estão, porque eles sabem que Deus não está. Mas aqueles que se perdem no lugar, ou perdem Deus no lugar onde Deus está, carregam uma vida miserável sobre si. Carregam uma vida frustrante, cheias de frustrações, fadigas, enganos, porque eles se privam do prazer momentâneo do pecado, eles deixam de fazer coisas que a sua carne clama para que eles façam, eles deixam de viver em todo o potencial a curtição de vida, porque há na mente deles o pensamento de Deus, há na mente dele o conceito de Deus. E eles estão no lugar onde Deus está, mas eles têm acesso a tudo aquilo que flui do lugar onde Deus está, mas não têm acesso a Deus. Eles perdem Deus onde Deus está. É sobre isso que eu quero abordar, que eu quero falar com vocês. Nós temos que ser chamados a uma reflexão muito forte nesse assunto.
Porque, por exemplo, hoje nós estamos aqui e nós viemos a um templo ou nós viemos à presença de Deus? Nós viemos a um culto, a uma cerimônia, ou nós viemos a um lugar onde a nossa fé vai ser renovada por causa da presença de Deus? Nós viemos para participar de uma situação onde a religião está em voga, onde a religião é chamada, é aclamada, ou nós viemos a um lugar onde a glória, a presença, a manifestação de Deus para nós é o bem mais importante? A que viemos aqui? A que viemos aqui? Viemos encontrar Deus ou perder Deus? O que nós estamos fazendo aqui? Precisamos refletir nesse assunto, porque ele é muito sério. Porque pior do que perder Deus no mundo é perder Deus na igreja. É muito sério esse assunto. E olha, eu não estou falando de um pensamento qualquer que me veio à mente. Eu estou falando de algo profundamente relatado na palavra de Deus, com muitas expressões, sejam doutrinárias, como Paulo dizendo: aquele que pensa que está em pé, tome cuidado para que não caia. É uma forma de dizer: você que pensa que está com Deus, toma cuidado para que você esteja ali onde Deus está, mas não ter Deus, perder Deus. Sejam através de exemplos de pessoas como aquela que eu quero abordar nesta manhã, que é a vida do rei Saul. Alguém que era de Deus, que foi por Deus trabalhado, tratado, que confiava em Deus, que buscava a Deus, que teve um primeiro ano de governo no seu mandado de rei maravilhoso, um primeiro ano cheio de vitória, de conquista, porque Deus estava com ele. Mas de repente Saul perdeu Deus. O andar da vida e a forma como ele agiu nesse andar da vida, a maneira como ele agiu e reagiu nas situações, fez com que ele perdesse Deus. Mas ele não tinha consciência disso. Ele não tinha consciência disso. Porque a pessoa que perde Deus, ela perde parâmetros. Ela perde consciência. Ela perde a capacidade de pensar, espiritualmente falando. Ela perde o discernimento espiritual. Ela vive numa naturalidade, julgando que aquela naturalidade é espiritualidade. E é isso que aconteceu com Saul. Ele perdeu Deus estando no meio do povo de Deus e sendo rei no meio do povo de Deus e sendo colocado por Deus nessa posição. Ele perdeu Deus achando que tinha Deus. O fim dele foi terrível. Ele se matou, ele se suicidou. Ele acabou com a sua própria vida. Porque ele, na verdade, já tinha se suicidado quando ele perdeu Deus no lugar onde Deus estava. Ali começou a morte dele, ali começou o suicídio a longo prazo, que veio culminar com ele se lançando sobre a sua própria espada e se matando fisicamente, mas já estava morto. Porque aquele que perde Deus, seja o que perde Deus, no lugar onde Deus não está, no sistema do mundo, no pecado, como aquele que perde Deus no lugar onde Deus está, a Bíblia aponta que essa pessoa, ela está morta nas suas ofensas e pecados. Ela está morta para Deus, ela não vive a vida de Deus. E eu enfatizo, insisto nisso, é muito pior não viver a vida de Deus no lugar onde a vida de Deus se manifesta, do que não viver a vida de Deus onde Deus não está. É muito pior, porque além de perder Deus e de perder a alegria da presença de Deus, as benesses da presença de Deus, além de perder a paz, a eternidade que a presença de Deus garante, a pessoa que perde Deus onde Deus está, ainda ela ganha um entendimento errôneo sobre Deus. Ela pensa que Deus é alguma coisa, ou coisas, ou tipo de pessoa que Ele não é. E a pior coisa, ou uma das piores coisas que existe na vida, é você ter uma projeção de alguém que não reflete o que aquele alguém realmente é. Quanta gente se frustrou no casamento porque projetou num homem ou numa mulher um tipo de pessoa e depois de alguns anos percebeu que não era aquele tipo de pessoa.
Projetou, imaginou, esse é um príncipe. Vou casar com ele. Ele tem jeito de príncipe. Ele parece príncipe. Depois percebeu que era sapo. Depois de algum tempo olhou e falou: eu projetei uma coisa. Eu pensei uma coisa dessa pessoa. E agora eu estou vendo que não é nada disso. Isso acontece no âmbito familiar, acontece no âmbito religioso, acontece no âmbito estudantil, profissional. Projetar em pessoas algo que elas não são. E quando a pessoa perde Deus no lugar onde Deus está, ela começa a projetar um Deus na mente dela, que não é o Deus que a Bíblia mostra. E ela configura esse Deus, formata esse Deus, e começa a viver em razão desse tipo de Deus que ela formatou. Na verdade, ela faz um Deus conforme a sua imagem e semelhança. E aí ela começa a viver esse relacionamento com um fantasma. Porque não é a realidade. Ela começa a viver um tipo de relacionamento doentio. Por quê? Porque ela perdeu Deus. Mas ela está no âmbito religioso. O que tem que ter dentro da religião? Deus. Então, se perdeu Deus, tem que criar um Deus. Tem que formatar um Deus. Tem que inventar um Deus. Saul, na sua vida, viveu tudo isso. É um ótimo exemplo. No sentido de ótimo exemplo, para a gente tirar lições dos erros dele e não vivermos isso. Não fique pensando, porque quando você olha o fim da vida de Saul, você fica pensando que Saul foi um cara terrível, um cara monstruoso, foi um cara... Porque, na verdade, ele cometeu cada coisa terrível, Gabriel. Ele fez cada coisa. E você pode pensar que... Não. Saul... Veja, 1 Samuel 9,17 diz que Saul foi escolhido por Deus. Quem que está aqui que é escolhido por Deus? Eu sou. Jesus disse: não foram vocês que me escolheram, eu escolhi vocês. E Saul era um escolhido por Deus. Deus mandou Samuel até Saul e disse: faz dele um rei. Eu o escolhi para ser rei. Em 1 Samuel 8,5 diz que ele foi aprovado pelo povo de Deus. A vida dele foi referendada pelo povo de Deus. Israel se alegrou em tê-lo como rei. Israel olhou para ele e falou: esse é o cara. Fala para o seu irmão: você é o cara. E para a irmã: você é a cara. O povo de Deus olhou para Samuel e falou: ele é de Deus. Ele é de Deus. Quem aqui é de Deus, levante a sua mão. A Bíblia diz em 1 Samuel capítulo 10, versículo 6, que ele foi capacitado por Deus. Deus capacitou ele, assim como eu e você não temos uma capacidade que veio de nós mesmos. Mas o apóstolo Paulo diz, e é verdade, a nossa capacidade vem de Deus. Saul foi capacitado por Deus. Diz nesse texto: o Espírito do Senhor se apossará de você, e você profetizará com eles, e será mudado em outro homem. Nós tivemos a nossa vida transformada também, quando o Espírito Santo entrou em nossa vida, na nossa existência. Isso aconteceu com Saul. Vejam, ele foi experimentando tudo o que nós experimentamos. Ele foi sendo tudo o que nós somos. Samuel capítulo 10, versículo 7. E aqui culmina, aqui é o essencial. A Bíblia diz que Deus estava com Saul. Quem que está aqui que tem certeza que Deus está com você? Não é porque você está no templo, mas no dia a dia, em toda a sua vida, Deus está com você. Porque Jesus não é mentiroso. Ele disse: eu estarei com vocês todos os dias até a consumação dos séculos. E a Bíblia diz que Deus estava com Saul. Quando esses sinais se cumprirem, faça o que a ocasião exigir, porque Deus está com você. Foram as palavras de Samuel ao ungí-lo, ao chamá-lo para ser rei. Deus está com você. Pode fazer o que você quiser, porque Deus vai aprovar, porque Deus está com você. Esse homem perdeu Deus.
Esse homem escolhido por Deus, aprovado pelo povo, capacitado por Deus, que tinha a presença de Deus, ele perdeu Deus. É muita arrogância e soberba da minha parte e da tua acharmos que nós não podemos perder. É muita presunção achar que nós podemos ir fazendo as coisas e vivendo no contexto onde Deus está, sem ficar atentos, sem ser sóbrios, sem ser equilibrados, pensando, eu me garanto. Isso é soberba, é presunção. Não é muito difícil, não é tão difícil assim como nós pensamos perder Deus, no lugar onde Deus está. Isso aconteceu com Saul. Ele perdeu Deus no lugar onde Deus estava. 1 Samuel, capítulo 13. Eu vou lendo e explicando o contexto histórico para dar um fundo e falar com vocês sobre as 4 coisas que encontramos dentro do sistema religioso e que precisamos delas, mas que quando não sabemos lidar com elas ou não lidamos corretamente, perdemos Deus. Que foi isso que aconteceu com Saul. Dentro do sistema religioso de Israel, Israel era uma nação completamente religiosa, tudo teocraticamente tratado, Deus era o centro de tudo para Israel. Haviam 4 situações que existem, que permeiam hoje na igreja, e que Saul lidou errado com essas 4 coisas, e por isso ele perdeu Deus no lugar onde Deus estava. Mas é necessário olhar esse contexto, porque esse contexto mostra pressões, e todos nós vivemos debaixo de pressões. Mostra problemas na vida, mostra situações que mexem com as estruturas humanas, e todos nós passamos por isso. Talvez situações diferentes daquela época, mas todos nós somos pressionados. Todos nós temos angústias, dores, medos, tormentos, aflições, preocupações, ansiedades. Alguns lidam melhor do que outros com essas coisas, mas todos nós temos. E ele passou por isso, e ele, não sabendo lidar nesse emaranhado de situações, perdeu Deus. E o meu objetivo de pregar isso com vocês, de falar, é que você que perdeu Deus, quem sabe hoje você volte a encontrá-lo. E você que está perdendo Deus, quem sabe você não perca. Mas você pare no meio do caminho e diga, opa, eu preciso dar uma ré. Eu preciso mudar a direção. Eu preciso olhar de outra forma para não perder Deus. Porque se Saul perdeu, aponta para o seu irmão e fala, você pode perder também. Toma cuidado. Vamos dar uma olhada na situação. 1 Samuel 13, começa o versículo 1 dizendo que ele reinou 1 ano, e depois desse ano, no 2º ano, ele escolheu 3.000 homens de Israel, ficou com 2.000, entregou outros 1.000 ao seu filho Jonatas, e despediu o resto do povo, mandou todo mundo embora. Ele teve um primeiro ano tão perfeito nas suas conquistas militares, com tanta aprovação e bênção de Deus, porque ele era escolhido de Deus, ele era aprovado pelo povo, ele era capacitado por Deus, Deus estava com ele. No primeiro ano do seu governo, ele foi tão bem sucedido nas vitórias militares, que agora no conflito que tinha com os filisteus, que era o grande inimigo da época, era o Corinthians para os palmeirenses, e o Palmeiras para os corintianos, e o São Paulo para os corintianos, e assim por diante, desculpe eu lembrá-los. Era isso mais ou menos. Então os filisteus eram um grande inimigo, mas devido a 1 ano de sucesso, 1 ano de vitória, 1 ano de conquista,
Ele reúne 3.000 soldados e fala para o resto: vai descansar, vai para casa, a gente vence esses filisteus só com a ajuda de Deus. Tá certo. Mas já tem uma lição aí, começou a nascer um sentimento presunçoso de julgar que agora eu já sei, eu faço o que eu quero. Agora Deus está comigo, Deus me aprova, o povo me aprova, eu já tomei conta do pedaço. E Saul já estava mais ou menos assim, agora eu já tomei conta do pedaço. Sabe aquele crente que no começo da sua fé vive em temor, vive com respeito, com temor a Deus. Ele tem medo até de faltar num culto, porque ele pensa assim: se eu faltar, eu estou desprezando a presença de Deus, o culto. Mas depois de uns anos, eu me garanto. Eu não dependo de culto, não dependo de igreja, não dependo de pessoas, não dependo de nada. Por minha conta eu vou. Saul já está mais ou menos assim. Aí ele pega 3.000 soldados, dá 1.000 soldados para o seu filho, ele fica com 2.000 para ir lutar contra os filisteus. O versículo 3 fala que Jonatas, com aqueles 1.000 que tinha, ele venceu a guarnição, uma batalha com os filisteus lá em Gibeá. E o restante dos filisteus ficaram sabendo da derrota que aquela guarnição deles tinha tido. E Saul tocou a trombeta por toda a terra, dizendo que os hebreus escutem isso. E aí o versículo 4 diz: todo Israel ouviu dizer, Saul derrotou a guarnição dos filisteus. Quem tinha derrotado era Jonatas, mas tudo bem, ele era o rei, a fama era dele, tudo bem. Até aí tudo bem, mas ele já está tocando trombeta. Ele já está tocando trombeta com as suas vitórias, com as suas conquistas. Ele já está tocando trombeta com a sua espiritualidade. Ele já está tocando trombeta. Ele já está chamando a atenção de todo mundo para si. Ele já está dizendo: olhem para mim, vem cá, ó, sou eu. Está me acompanhando? Eu estou seguindo com vocês um caminho para perder Deus. Para perder Deus. Saul derrotou a guarnição dos filisteus e agora os filisteus estão com ódio de Israel. Você sabe que cada vitória nossa suscita o inferno contra nós? Você sabe que cada louvor, Érica, irmãos, bem cantado, cantado de forma espiritual, com o coração diante de Deus, faz o inferno ficar com ódio? Você sabe que cada pessoa que você evangeliza, que você fala de Jesus para ela, faz o inferno ficar com ódio? Você sabe que cada mau hábito que você tem e você vence, cada tentação que você resiste, cada atitude tua condizente com alguém que tem um Espírito Santo na vida, faz com que o inferno fique de olho em você e com raiva? Está tudo dando certo. Os filisteus estão com ódio de Israel, então o povo foi convocado para se juntar a Saul em Gilgal. A coisa começou com a preta, ele falou para todo mundo: bom, eu chamei só 2.000, mas agora começa a chamar todo mundo, volta todo mundo, larga a rede, vocês foram descansar, desliga a Netflix, vem todo mundo, volta, vem, porque a coisa começou a ficar feia. Peraí, aquele que estava lá, vai embora, 3.000 a gente vence, acaba. Olha, agora começa a ver a coisa ficar feia. Sabe aquele crente que quando está tudo bem, aí a coisa começa a ficar feia, aí quer jejuar, aí quer orar, aí quer chamar todo mundo, aí quer buscar Deus, aí começa... Para que esperar a coisa ficar feia? Para quê? Para quê? Para que esperar o inferno se levantar? Para quê? Aí ele chama todo mundo em Gilgal. Os filisteus se reuniram para lutar contra Israel. Olha, com 30.000 carros de guerra. Carro não andava sozinho, então tinha pelo menos 30.000 soldados nesses carros. Um carro de guerra em Israel, no mínimo, tinha 2 ou 3 pessoas, então tinha 60, 70.000 soldados nesses carros. Mas
6.000 cavaleiros, infantaria, mais 6.000 cavaleiros, o cavalo não andava sozinho, tinha mais 6.000 soldados. E o povo em multidão como a areia que está na praia do mar. Agora já era muita gente que os filisteus juntaram para vir lutar. Eles foram se acampar em Miquimás, a leste de Bet-Aven. Quando os homens de Israel viram que estavam em apuros, tome cuidado com seus apuros, com seus estreitos. Aí começou a chegar a hora em que começou a ficar um pouquinho mais longe de Deus nos apuros e nos estreitos, quando está andando no caminho de Saul. Porque agora, na hora do apuro, quando o povo percebeu que estava em apuros, porque o povo estava angustiado, eles estavam se escondendo em cavernas, em buracos, entre rochas, em túmulos e cisternas. E outros hebreus atravessaram o Jordão e fugiram para Gileade, para um lugar mais longe, para a terra de Gade. O povo que permaneceu com Saul, estando ainda em Gilgal, e quem ficou estava morrendo de medo, se encheu de temor. Olha as características que vão surgindo naquelas pessoas que estão perdendo Deus. Começa a haver essa angústia descontrolada, esse medo, esse temor, por causa das pressões, das situações de vida, das coisas que vão acontecendo, que fogem do controle. Aí começa a ficar desesperado, aflito, abatido, amedrontado, assustado. Está perdendo Deus. Porque na presença de Deus pode vir o exército todo do inferno. Onde está Deus, maior é um com Deus do que uma multidão. Aleluia, em nome do Senhor eu pisarei na serpente, saltarei muralhas, mas está perdendo Deus. Quando está perdendo Deus, vai ficando assustado, vai ficando amedrontado, vai ficando angustiado. Eu não estou falando do medinho, medinho todo mundo tem. Eu não estou falando de uma noite mal dormida, todo mundo passa. Eu estou falando de um medo, uma angústia, uma aflição duradoura. Uma lágrima que não enxuga de manhã, mas se renova a cada dia. Uma dor e um luto que nunca acaba. Está perdendo Deus. Porque onde há Deus, onde Deus está, não tem lugar para isso. O apóstolo João escreve na sua carta, porque onde há o amor, onde o amor de Deus é aperfeiçoado, não há medo. Não existe medo onde o amor de Deus é aperfeiçoado. E quando Deus chega na nossa vida, Ele vem com um caldeirão de amor. Ele vem cheio de amor. Tem gente achando que Deus vem com juízo, com justiça, vingativo, para matar e destruir. Ele vem com o coração transbordando de amor, aquele amor que amou tanto o mundo, que deu o seu Filho unigênito para aquele que Ele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. É assim que Deus vem, quando Ele chega numa vida, Ele vem cheio de amor. E o apóstolo Paulo escreve aos Romanos, capítulo 5, versículo 5, o amor de Deus foi derramado sobre os nossos corações, e aquele que está sendo aperfeiçoado nesse amor, disse João, e eu já citei para vocês, ele lança fora o medo, não tem medo. Por que você acha que Davi viu aquele gigante de 3 metros de altura e falou, o que esse cara está pensando? Ele vem comigo com as suas armas, eu vou contra ele no nome do Senhor dos Exércitos. Por que aquele baixinho é atrevido? Por que aquele baixinho é corajoso? Não é porque ele é prepotente, é porque ele não perdeu Deus. Ele não perdeu Deus, ele sabe que não tem gigante maior do que Deus. Ele está com Deus e Deus está com ele, e ele sabe, nenhum gigante vai me destruir, porque eu não perdi Deus. Quem não perdeu Deus não precisa ter medo. E é assim que Davi age. Mas aqui Saul está com medo, o povo está com medo, porque está começando a perder Deus. Versículo 8.
Saul esperou 7 dias, segundo o prazo determinado por Samuel. Mas como Samuel não vinha a Gilgal, o povo foi se espalhando dali. Então Saul disse: tragam-me aqui o holocausto e as ofertas pacíficas, e ofereceu o holocausto. As pressões começaram a acontecer. E o povo começou a ficar com medo e fugir para as cavernas, se esconder, ir embora, todo mundo apavorado. Ele de repente sabe que tem uma batalha, que os filisteus estão com ódio, vem lutar contra ele. Ele está ficando sozinho, ele começa a ficar apavorado, assustado. E ele pega os sacrifícios, os holocaustos, ele vai prestar culto. Sabe o que é isso? É o cantor que não é para cantar, porque Deus não chamou para cantar e ele quer cantar. É o pregador que Deus não tem palavra, mas quer pregar. É o que quer liderar e não é líder. É isso. E por quê? Porque quem tinha que fazer os holocaustos era o sacerdote Samuel. E Samuel tinha dito para ele: eu sei que precisa buscar a Deus por causa da batalha, mas espere eu chegar. Em 7 dias eu estou aí. Tem outros compromissos, mas em 7 dias eu estou aí. Aí eu vou fazer o que tem que fazer, buscar Deus, invocar Deus, fazer o holocausto. Mas passa os 7 dias e Samuel dá uma de brasileiro, se atrasa. Ele se atrasa, ele não é britânico, e ele se atrasa, ele não aparece. Aí Saul, diz o texto aqui, ele vai lá e oferece os sacrifícios. Ele vai lá fazer o que não era para ele fazer. Ele faz o culto, mas ele faz porque ele está movido por medo. Não é devoção, é medo. Ele está movido por medo. Ofereceu o holocausto, versículo 10. Mal tinha acabado de oferecer o holocausto, eis que chegou Samuel. Saul saiu ao encontro dele para o saudar. Samuel perguntou: o que foi que você fez? Saul respondeu: olha a resposta de quem está perdendo Deus. Vendo que o povo ia se espalhando daqui, quem está perdendo Deus fica de olho nas circunstâncias, tá? Quem está perdendo Deus já não tem mais Deus para olhar, não tem mais a bússola para seguir, não tem mais o norte de como fazer, mas o que vai nortear são as circunstâncias. O que vai levar os comportamentos é o que está acontecendo ao redor. Não é mais, mas é o que está acontecendo. E ele fala: vendo que o povo ia se espalhando daqui, e que você não vinha no prazo combinado, e que os filisteus já tinham se ajuntado em Miquimás, eu disse comigo. Quem está perdendo Deus já não fala mais com Deus, fala consigo. Quem está perdendo Deus já são os seus pensamentos que funcionam, já são suas ideias, já são seus raciocínios. Sua mente é solta para projetar, para pensar. Ele já não está falando com Deus. Eu disse comigo. Então eu me aconselhei. Eu busquei a minha sabedoria. Eu busquei a minha forma de pensar. Eu tomei como verdade os meus raciocínios. Eu passei a agir mediante o que eu entendo. O que eu penso. Eu falei comigo. Na verdade, todo mundo fala consigo mesmo. E não me diga que você não fala. Você fala sozinho. Fala para o seu irmão, você fala sozinho. Você é meio louco também. Você também fala contigo. E todo mundo fala. Eu vivo falando comigo. Mas depende o teor do que você fala consigo. Por exemplo, Davi falava consigo. Ele disse: eu digo para minha alma, não se esqueça de nenhum dos benefícios de Deus. Lembra-te, minha alma, do que Deus fez e não se esqueça. Veja, ele fala consigo, mas ele está falando consigo não nos seus raciocínios, não nos seus pensamentos gerados por si mesmo. Agora Saul não, ele fala consigo pressionado pelas coisas que estão acontecendo. Eu disse comigo, agora os filisteus virão contra mim em Gilgal, e ainda não busquei a face do Senhor. Agora vem o problema, agora vem a dificuldade. Sempre que alguém fala consigo mesmo, começa a projetar coisas negativas. É assim a pessoa que fala consigo mesmo. Quem fala com Deus, ou quem fala consigo mesmo sobre Deus, não vai projetar coisas negativas. Não vai. A mente vai estar ocupada com aquilo que é puro, com aquilo que é santo, com aquilo que é bom, com aquilo que é agradável, com aquilo que tem algum louvor, porque fala consigo mediante o que Deus diz.
Agora, o que fala consigo, mediante os seus raciocínios, vai estar sempre projetando coisas ruins. Sabe aquilo? Eu passei ali, o irmão não gosta de mim, porque ele não olhou para mim. É o que está falando consigo. O irmão não olhou para mim, porque tadinho, ele deve estar preocupado com tantas coisas, ele nem me viu. Ele não olhou para mim, porque ele está envolvido com outras coisas. Você já passou em algum lugar e olhou sem ver? Então, esse já é aquele que não está falando consigo, nos seus raciocínios. É aquele que não está olhando mal, porque para ele todas as coisas são puras para os puros. Agora, para o contaminado, tudo é impuro, tudo é errado. E quem fala consigo se contamina das suas ideias, dos seus pensamentos, das suas ideologias, fica contaminado. Agora, aquele que é puro é o que fala consigo das coisas de Deus. Então, esse vai ficando puro e tudo vai sendo puro. Os seus olhos são puros. O contaminado não. Aí ele diz, não busquei ainda faço assim. Essa frase aqui tem que escrever num papel, colocar lá no espelho do banheiro, na pia para quem lava a louça, viu, homens? Na pia, assim, quando você está lavando a louça, você escreve lá e põe assim, não ser forçado pelas circunstâncias. Porque aqui, ele diz assim, forçado pelas circunstâncias, ofereci holocaustos. É quem está perdendo Deus. Não é mais o que Deus fala, a bússola, a palavra, o que o pastor, o pregador falou, a mensagem de domingo, o apacentar. Não é nada disso que funciona. Funciona as circunstâncias. Pelas circunstâncias peca, pelas circunstâncias faz o que não devia, fala o que não devia, tem as conclusões que não devia ter, pelas circunstâncias. Você está vendo como não é tão difícil perder Deus? Eu te aconselho a ter humildade. Daqui a pouco eu vou te chamar aqui para orar. Talvez você está perdendo Deus. Você vai sair daqui dizendo, não, eu me garanto. E vai perder Deus. Ou talvez você já perdeu Deus. Vai ficar sem Ele? Vai continuar sem Ele? O que você vai fazer? Então Samuel disse a Saul, versículo 13, você cometeu uma loucura, não guardando o mandamento que o Senhor seu Deus lhe ordenou, pois o Senhor teria confirmado para sempre o seu reinado sobre Israel, mas agora o seu reinado não subsistirá. O Senhor buscou para si um homem segundo o seu coração, e já lhe ordenou que seja príncipe sobre o seu povo, porque você não guardou o que o Senhor lhe ordenou. Essa frase também, ela precisa escrever num outro papelzinho por debaixo daquele lá. Eu não posso deixar de fazer o que o Senhor ordena, por causa das circunstâncias, dos medos, das pressões. Eu não posso, tenho que fazer o que o Senhor ordena. E aí, para já concluir a mensagem, eu quero falar sobre as 4 coisas de forma rápida, que nós encontramos no sistema religioso, daquela época e de hoje, que não sabendo lidar com isso, a pessoa perde Deus no lugar onde Deus está. A primeira coisa é a liturgia de culto. A segunda coisa são os objetos religiosos, as coisas que usamos para o culto, para o nosso relacionamento com Deus. A terceira coisa são os atos devocionais, as nossas ações de devoção para alimentar a espiritualidade, para alimentar a comunhão com Deus. E a quarta coisa que nós temos no sistema religioso, e que temos que ter, mas que quando não sabemos lidar, elas se transformam em instrumentos para fazer com que a gente perca Deus, no meio da religião. A quarta coisa são as pessoas que estão do nosso lado, as pessoas que estão servindo a Deus junto com a gente. Precisamos delas, precisamos todos uns dos outros como membros do corpo de Cristo, mas também precisamos saber lidar com isso. Vamos olhar essas 4 coisas na vida de Saul. Primeiro, ele confiava mais nas cerimônias religiosas do que em Deus.
Ele confiava mais nos rituais, nas cerimônias religiosas do que em Deus. 1 Samuel 13, versículo 8 e 9. Saul esperou 7 dias, segundo o prazo determinado por Samuel, mas como Samuel não vinha a Gilgal, o povo foi se espalhando dali. Então Saul disse: tragam-me aqui o holocausto e as ofertas pacíficas, e ofereceu o holocausto. Um pouco mais para frente, depois, ele diz, que eu até enfatizei, deixa eu achar aqui, ele diz que Samuel estava atrasado, não tinha vindo, e ele ofereceu o holocausto porque ainda não tinha buscado o Senhor. Então eu fui forçado a desobedecer. Eu fui forçado a não fazer o que tinha sido dito para mim por Samuel. Samuel disse para ele, eu já falei, vou repetir. Ele disse para ele: espere 7 dias, e eu virei fazer o holocausto, porque sou eu que faço isso, não é você. Você é rei, eu sou sacerdote, eu vou fazer o holocausto. Daqui 7 dias eu chego. Mas Samuel falou isso porque lá atrás Deus havia dito para cada macaco ficar no seu galho. Deus havia dito que o rei faria isso, o papel de rei, e que o sacerdote faria papel de sacerdote, e que o rei não deveria fazer papel de sacerdote, sacerdote não deveria fazer papel de rei. Deus tinha falado. Então Samuel falou: esse é meu papel, eu é que faço. Sabe, irmão, tem muita gente metida a pastor, sabe? Eles sabem tudo, eles resolvem tudo. Todas as situações têm que ser tratadas assim, tem que ser feito desse jeito, tem que resolver daquele jeito. É assim, é assim, é assim, é assim. Na hora do vamos ver, cadê eles? Na hora de resolver, cadê eles? Por quê? Porque querem fazer o papel que não é deles. Isso é característica de quem está perdendo Deus. O que ele tinha que fazer? Ele tinha 2 escolhas: as pressões e ele resistir em obediência a Deus. Ou então acreditar que as cerimônias religiosas iriam vencer o problema. Porque na cabeça dele estava o seguinte: a guerra vai acontecer, o inimigo está vindo, o sacerdote não chegou, tem uma ordem que é para eu não fazer o holocausto, mas se não fizer o holocausto, Deus não vai se agradar. Então eu vou fazer o holocausto, mesmo desobedecendo, quebrando a ordem, desfazendo aquilo que foi dito por Deus e por Samuel, mas eu vou fazer o holocausto, porque eu acredito mais nas cerimônias religiosas do que em Deus. Eu confio mais nas cerimônias do que em Deus. Samuel disse no versículo 13: você cometeu uma loucura não guardando o mandamento, não obedecendo. Num outro momento da história, Samuel disse para Saul, um pouco ali na frente, quando ele novamente faz isso, sacrifícios e ofertas quando ele não tinha que fazer: será que o Senhor tem mais prazer em holocaustos e sacrifícios do que no obedecer a sua palavra? Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o ouvir é melhor do que a gordura de carneiros. Jesus disse em certo momento, está registrado em João 14, versículo 15: se vocês me amam, guardarão os meus mandamentos. Ele também enfatiza no versículo 21 desse capítulo 14: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E em João capítulo 15, versículo 14, o Senhor diz: vocês são meus amigos se fazem o que eu lhes ordeno. Essa pessoa que confia mais nas cerimônias religiosas do que em Deus, elas têm que optar entre obedecer Deus e fazer um ritual. Ela fica com o ritual e não obedece o que Deus fala. Segundo o erro de Saul, que fez ele perder Deus: confiar mais em objetos religiosos do que em Deus. 1 Samuel 14, 18. Saul disse a Ahiás: traga aqui a arca de Deus, isso porque naquele dia ela estava com os filhos de Israel. Ahiás era trineto de Eli, sacerdote. E Eli era uma má referência sacerdotal. Era um sacerdote frouxo. Era um sacerdote que não cuidava da sua casa. Era um sacerdote que tinha filhos com problemas e não repreendia os seus filhos. E deixava os seus filhos fazer o que bem queriam. E passava pano e cuidava dos seus filhos. Você pode dizer: ele não repreendia, ele repreendeu. Ele chegou em Ofni e Finéias e disse: meus filhos, não façam isso. Tá bom, meu filhinho, não faz isso mais. Ô filhinho, desagradou tanto o pai.
E o filhinho continua fazendo. E fica por isso mesmo. Deus fala que rejeitou Eli. Está escrito lá. Eu rejeitei Eli porque ele não repreendeu seus filhos. Ele não corrigiu seus filhos. Então Eli era uma péssima referência de sacerdócio. E Aias era trineto de Eli. Mas Saul se apega a Aias. Ele chama Aias. Porque ele acredita mais nos objetos religiosos. Ele confia mais do que em Deus. E o que ele diz naquela pressão toda de guerra que ele está? Eu preciso da arca. Haviam 3 objetos religiosos que os sacerdotes traziam consigo. O primeiro, a arca, que representava a presença de Deus. E ele pensava, eu preciso da arca. Ele não pensava, eu preciso da presença de Deus. Porque se ele pensasse, eu preciso da presença de Deus, ele ia obedecer em vez de sacrificar. Ele ia esperar Samuel em vez de oferecer o holocausto. Porque a obediência traz a presença de Deus. Mas ele não estava preocupado com a presença de Deus, mas com o objeto que representava a presença de Deus. O segundo objeto que Aias tinha era a estola sacerdotal. A estola sacerdotal representava poder e autoridade humanos. Aias era o sacerdote. Então, onde o sacerdote estava, havia, por causa daquele manto, daquela veste, daquela representação, havia poder e autoridade. Uma vez estava conversando com um grupo de pastores e um dos pastores falou para mim, Joel, você não usa gravata na igreja? Eu falei, não, eu não uso, já faz alguns anos que eu não uso paletó e gravata. Ele falou para mim assim, um pastor importante, ele falou para mim, Joel, se eu não usar paletó e gravata na minha igreja, ninguém me respeita. Ele não falou nesse intento, mas tipifica o entendimento de que a estola sacerdotal é que tem o poder e a autoridade. A compreensão de que por causa da estola sacerdotal é que existe poder naquela pessoa e autoridade. Veja como ele estava apegado aos objetos de culto. E ele confiava mais nos objetos do que Deus. E o terceiro objeto era o Urim e Tumim. O Urim e Tumim era um jogo de pedras para adivinhar o futuro e saber qual era a vontade de Deus. Então, quando alguém queria saber qual a vontade de Deus, jogava o Urim e Tumim. E o sacerdote é que fazia isso, para que fosse revelada a vontade de Deus. Ele acreditava no Urim e Tumim, porque ele confiava mais nos objetos. Ele buscava força nos amuletos. Afinal, ele tinha uma batalha para travar, e a essas alturas só tinha 600 soldados com ele. Dos 3.000 só ficaram 600, os outros fugiram, deserdaram. E ele tinha milhares de inimigos com 30.000 cavalos de guerra para enfrentar. Então, aonde que ele se apega? Ele confia nos objetos religiosos. Vamos trazer para os nossos dias? Isso pode ser apenas um objeto religioso. Tem gente que pensa que, porque tem uma Bíblia, está tudo resolvido. Vai expulsar um demônio e fala, demônio, olha aqui, ó, está aqui, ó. Sai por causa da Bíblia. O demônio fala, eu estou olhando é para você, cara. Quero ver se eu te conheço, se eu sei quem você é. Tem gente que se prende a objetos religiosos. Terceiro, ele confiava mais na devoção pessoal do que em Deus. Eu vou falar o que está em 1 Samuel 14, 24, em vez de ler. No meio daquele conflito todo, 600 homens para lutar, com um monte de gente, o que ele faz, Dudu? Eu te pago um café no final do culto, se você descobrir o que ele faz. O que ele fala para aqueles 600 homens? Pensa comigo, os homens estão ali, um exército enorme na frente, 600 homens para lutar. O que ele fala para aqueles homens fazerem? Vamos jejuar. Ele põe os 600 homens para jejuar o dia inteiro. E ele diz, ninguém coma nada até nós vencermos os filisteus. Que coisa espiritual, né? Que coisa espiritual. Chamou para jejuar. Sabe quem não jejuou? Jonatas, o filho dele.
Porque quando ele deu a ordem para os 600 jejuar, Jonatas não estava presente. E Jonatas não jejuou. Quando eles foram lutar, sabe quem venceu a batalha? Jonatas. Jonatas venceu a batalha. E sabe o que Saul quis fazer? Matar Jonatas. Por quê? Porque Jonatas não jejuou. Ah, não, eu vou matar Jonatas. Ele não jejuou. Está percebendo quem confia mais na devoção, na oração que fez, do que em Deus que recebe a oração? No jejum que faz, mais do que em Deus que faz o livramento? Pessoa que está presa no sistema devocional e não faz do sistema devocional algo para intimidade com Deus, mas faz como uma obrigação que precisa ter para conseguir as coisas. Ele quer matar Jonatas. O povo reúne e fala: você está louco? Como é que você vai matar o homem que nos deu a vitória? O homem que conseguiu derrotar o exército inimigo com menos soldados. Mas ele não jejuou. Me lembro uma vez que eu fui convidado para pregar numa conferência missionária, não, num congresso de jovens, eu era bem mais jovem, faz muito tempo, numa cidade do interior de São Paulo. E quando saiu o meu cartaz lá, o pastor da igreja suspendeu a conferência, a reunião dos jovens. Mandou cancelar. Por quê? Porque o pregador estava de barba. Onde já se viu um pregador de barba? Chamou os líderes jovens, cancelou a conferência. Sabe, são as pessoas que se prendem em atos devocionais, confiando mais nisso do que em Deus. O exército, agora imagina a cena hilária comigo. Aqueles 600 homens para lutar, morrendo de fome, porque estavam jejuando, porque o rei falou: todo mundo vai jejuar até a gente vencer a batalha. Aí eles passam num lugar e tem um monte de mel espalhado no chão. Você consegue imaginar eles se lambendo? Não posso, tenho que jejuar. Não comem. Jonatas passa pelo mesmo lugar, ele pega a vara, ele puxa o mel e ele come o mel. Quando Saul diz: o que aconteceu? Quem que não jejuou? Foi Jonatas. Vão lá e falam para Jonatas: Jonatas, você não jejuou? Jonatas falou: meu pai fez uma loucura. Olha os meus olhos como eles estão brilhando. Olha o meu vigor como está levantado porque eu comi o mel. É por isso que eu pude lutar. Agora os homens estão abatidos, estão fracos. Meu pai fez uma loucura. O que eu estou querendo mostrar com isso é que a gente tem atos devocionais que são atos nossos. Nós oramos, nós jejuamos, Deus não ora. Você consegue imaginar Deus orando? Ou eu lhe peço para mim. Nós jejuamos, Deus não jejua. Aqueles que se prendem nos atos devocionais e confiam mais. Irmãos, preste atenção. Eu não estou desincentivando o jejum e oração. Vocês estão me entendendo? Eu estou dizendo só uma coisa. O jejum e a oração é um caminho para ter intimidade com Deus. Não é para vencer batalha. Porque a força de vencer a batalha vem do próprio Deus. Não vem da nossa devoção. Nós não vencemos batalha porque oramos muito. Nós não vencemos batalha porque jejuamos muito. Porque se nós vencermos batalha pelo nosso jejum, nós temos méritos. Se vencermos batalha pela nossa oração, nós temos mérito. Mas toda a glória, toda a honra, todo o louvor não são repartidos conosco, porque Deus é o vencedor das nossas batalhas. Não deixe de jejuar e de orar, mas para ter comunhão com Deus, para não deixar a sua carne te vencer. Mas não confie na sua oração, não confie no seu jejum, confie no Senhor.
é Ele que nos dá a vitória. Pessoas que estão perdendo Deus no lugar onde Deus está, e estão jejuando, e estão orando, e estão perdendo Deus, porque confiam mais nos atos devocionais do que em Deus. E por fim, confiam mais nas pessoas religiosas do que em Deus. Nós temos irmãos, precisamos confiar nos irmãos, até porque nos edificamos mutuamente uns aos outros, dependemos uns dos outros. Mas 1 Samuel 28, versículos 6 e 7, dizem assim: Saul consultou o Senhor, porém o Senhor não lhe respondeu. Agora ele já perdeu Deus. Aqui ele já perdeu Deus. Ele vai buscar o Senhor não está nem aí com ele. O Senhor não respondeu, nem por sonhos, nem por Urim, nem por profetas. Então Saul disse aos seus servos: procurem uma mulher que seja médium, para que eu me encontre com ela e a consulte. Os servos responderam: há uma mulher em Endor que é médium. Agora, um cara que acostumou a fazer de Samuel uma muleta para a vida dele, porque Samuel, o sacerdote, para ele era uma muleta. Tudo que ele fazia: Samuel, vem cá, Samuel, me ajuda, Samuel, fala com Deus, Samuel, faz. Samuel estava morto, Samuel tinha morrido, mas ele precisa de pessoas. Ele já não tem mais Deus, ele não tem uma intimidade com Deus, ele perdeu Deus, Dudu, Daniel, ele perdeu Deus. Então ele precisa de pessoas. Ele vai procurar o profeta não diz nada. Ele vai dormir pensando que vai sonhar, e Deus vai falar com ele, Deus não fala. Ele joga o Tumim e Urim, que revela a vontade de Deus, não acontece nada. Aí sabe esse tipo de pessoa que quando Deus não fala, ele força a voz de Deus? Bom, já que Deus não está falando, eu vou dar um jeito de Deus falar. E dá um jeito de Deus falar, aí ele fala: eu vou buscar uma feiticeira. Alguém conhece aí um bom centro espírita? Alguém vai lá em Endor, tem uma médium lá, uma feiticeira. Manda essa mulher, eu quero ouvir. Eu dependo de Deus, eu confio nas pessoas. Eu confio no que o profeta fala, eu confio no que o homem fala, eu confio no que... Não estou dizendo para você não confiar naqueles que Deus levanta, mas eu quero te dizer, você não precisa correr atrás da voz de Deus. Se você é uma pessoa que não perdeu Deus, a voz de Deus é que vem atrás de você. Você não precisa ir buscar o que Deus quer te falar. Se você é uma pessoa que confia em Deus, uma pessoa que serve a Deus, uma pessoa que não perdeu Deus, Deus te encontra onde você estiver. Ele te fala na hora que você menos espera, na situação que você menos aguarda. Deus vai lá e fala com você. Não precisa correr atrás, não precisa ir buscar. É quem perdeu Deus que fica procurando Deus. Quem não perder Deus, não precisa procurar Deus, mas a própria pessoa, pastor Paixão, é achada por Deus todos os dias, porque ela não perdeu Deus. Vamos ficar em pé. Irmãos, eu falei de coisas perigosas aqui. Não perigosas porque essas coisas são nocivas, mas são coisas perigosas que nós precisamos ter. Nós precisamos dos rituais, das cerimônias, da liturgia de culto. Nós precisamos disso. A própria Bíblia fala: Jesus foi servir a ceia, teve um momento de preparar a mesa, teve um momento de preparar o lugar, teve um hino que foi cantado, teve toda uma preparação. Há liturgias, há organização. Nós precisamos disso. Não podemos confiar nisso. Nós precisamos dos objetos de culto. Hoje é muito difícil fazer o culto sem os microfones, sem instrumentos, sem essa parafernália toda, sem aquelas máquinas lá, sem aqueles computadores, sem um prédio. A gente precisa dos objetos de culto. A gente precisa de uma Bíblia na mão. A gente tem um devocional, apacentar o pequeno rebanho. A gente precisa de objetos de culto. Mas a gente não pode confiar em nada dessas coisas.
podemos confiar nelas. A gente precisa de atos devocionais, oração, leitura, mas não devemos confiar nisso. Tem gente que confia na sua oração. Não confie na oração, nem sua, nem dos outros. Confia no Deus que recebe as orações. Tem uma distância muito grande. A linha é tênue, mas há uma distância muito grande. Tem gente que confia na oração e tem gente que confia no Deus que responde à oração. Pessoas, nós precisamos de pessoas. Mas maldito é o homem que confia no homem. Pessoas são instrumentos de Deus, mas podem ser instrumentos do diabo. Nossa confiança não está em pessoas. Homens caem, pessoas caem. Pelas suas fraquezas, por vários motivos elas caem. Não podemos confiar em pessoas. Nós fazemos menção no nome do Senhor nosso Deus. Precisamos dessas coisas, cerimônias, objetos, devoção, pessoas, precisamos disso, mas precisamos usar isso, não confiar nisso, confiar em Deus. Vamos louvar o Senhor. E enquanto nós cantamos, louvamos a Deus. Você que perdeu Deus, você acha que Deus te trouxe aqui para te envergonhar? Nada disso. Deus te trouxe aqui para te abraçar, para você encontrá-lo. Se você perdeu Deus, você sabe que perdeu. Você sabe que você só está com Bíblia. Você sabe que você só tem alguma cerimônia, alguma coisa, algum ritual, mas Deus, você já conheceu Ele. Só pode perder quem já teve. Você teve Deus e perdeu. Você vai ficar aí montado num orgulho? Não, que vão pensar de mim, que vão... e vai ficar sem Deus. Se você perdeu Deus, deixa eu te ajudar. Vamos orar juntos. Vamos orar juntos. E talvez você não perdeu Deus, mas percebeu que está perdendo. Percebeu que está indo para um caminho que, se não der uma freada, não mudar a rota, vai perder lá na frente. Não vai pagar para ver, né? Não vai pagar para ver. Não vai, não, eu me garanto. Não, eu me garanto, eu sei. Não vai fazer isso, né? A gente tem um exemplo lá de Saul, não vai entrar nessa. Você que perdeu Deus, presta atenção, você que perdeu Deus, vem aqui, ó. Fica aqui, que eu quero orar por você especificamente. E você que sentiu que está perdendo Deus, vem daqui para cá, ó. Fica por aqui, eu também quero orar por você. Enquanto nós estamos cantando, se você sentiu que está perdendo, pode dizer que está perdendo um pouquinho, já está perdendo bastante, não importa. É hora de parar, de dizer, opa, vou dar uma reviravolta nisso, vou mudar esse quadro. Se perdeu Deus, vai ali. Se está perdendo Deus, vem para cá. Senhor Deus e Pai, eu te louvo em nome de Jesus Cristo pelo dia de hoje. Eu te agradeço em nome de Jesus Cristo por este culto, pela oportunidade que temos de nos reunirmos como igreja, debaixo da direção do Espírito Santo. Te agradeço pela tua palavra que chega ao nosso coração, debaixo de revelação. Te agradeço, Senhor, pelas vidas que o Senhor tocou e trouxe ao templo nesta manhã. E agora eu lhe peço, Pai, por aqueles que de uma forma específica o Senhor chamou, o Senhor tocou, o Senhor mostrou o seu amor, o Senhor trouxe o conhecimento da necessidade de confiar em Ti, de procurar o Senhor e de ficar na Tua presença, Pai. Que todos nós e que esses irmãos especificamente possam ser alegrados, possam ser cheios de alegria, pela certeza de que o teu amor recebe, o teu amor acolhe, o teu amor se revela a nós, trazendo o Senhor para viver em nossa vida.
Pai, aqueles que te perderam, aqueles que estão te perdendo, e nesta manhã aconteceu o grande milagre de perceberem isso, Pai, de entenderem isso e de reconhecerem isso, Senhor. Sejam recompensados com a tua presença, sejam recompensados com o teu abraço. Nós sabemos que vivemos no senso da tua presença, na certeza da tua presença, independentemente do que sentimos, mas eu lhe peço hoje, dá o sentir da tua presença para aqueles que reconheceram que a estão perdendo, ou que perderam. Dá, Senhor, a alegria de senti-la novamente, de perceber o seu amor sobre eles, Pai. Eu lhe peço, eu lhe agradeço, eu lhe louvo, em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém, Jesus. Graças a Deus. Podem voltar aos seus lugares. Vamos aplaudir ao Senhor e louvá-lo, porque o Senhor é bom e maravilhoso. Aleluia. Glória a Deus.